Da esquerda para a direita, o que vocês pensaram em relação à produtividade? A ideia é o quê? É a gente ouvir e pensar feedback, tanto nosso, que eu e o Felipe, mas vocês também, assim, pô, isso é concreto, é viável, é comportamento e tal, dá pra gente pensar, né? Pensar, a Vivian já fez um comentário legal aqui de lado, ela falou, porra, mas tem criatividade por trás do lance de pensamento de hipóteses, né? E tem mesmo, e a gente normalmente pensa o cara de dados como o cara mais chato, o cara mais do cabresto ali, né? Que sabe a fórmula da estatística, mas não... E porque é como a gente foi treinado a pensar, né? Assim, é os silos das universidades, dos cursos, é assim. Mas é legal, tem criatividade mesmo. A gente falou aqui de formação técnica como uma variável comportamental, técnica preocupação de carreira, crescimento. A parte de distração, procrastinação, divisão. Então a hipótese é quanto mais formação técnica, mais o cara faz as coisas rápido. É isso? Se dedica. Tá. Ele é mais produtivo, porque ele tem mais conhecimento, mais ferramentas mentais. Sim. Então a gente falou de distração, procrastinação, diversão como uma variável aqui única, atitudinal. Que aí é uma questão de hipótese de que o brasileiro tem mais necessidade de distrações frequentes. Mas qual que é a variável que é medir procrastinação? Boa. Procrastinação é uma grande ideia conceitual. Não, então, mas o que vocês acham que daria pra medir? Pode ser todo mundo, tá? O que daria pra medir? Redes sociais. Pensa em procrastinação, que é um tema, né? E a gente sabe que rola, né? Sim. O WhatsApp. No celular, redes sociais. A gente falou, tipo, eu alguém pra Os horários. A gente colocou um que é assuntos quentes. Pra fumar e pegar café. Os horários A gente pôs um aqui que é... das curtições que ela faz nas redes sociais. Tu tá sabendo com que frequência ela tá? Ela comenta. Pela câmera, a gente consegue ver quantas vezes a pessoa pega. Mas essa coisa de pegar e medir o... só conecta aqui seu Facebook. Exato. Ninguém sabe trabalhar. Não, mas tá, entendi. Sem discussões éticas dá pra gente pensar em variáveis. WhatsApp não é... A gente até tinha... Se o time é forte, então... É verdade. Não, senão a gente entra numa seara que vai longe, né? Outra variável é o modelo de gestão e processos mais informais. Que a gente acha que as empresas brasileiras têm menos processos estabelecidos do que as americanas. Daí fica bagunçado, tem retrabalho, não tá claro. Ou quais menos são os controle. Ótimo. Turnover, também como uma variável comportamental, porque a curva de aprendizado do funcionário dentro daquele processo. E ele fica menos tempo nas empresas, ele entra e sai. Tem que ser treinado, então provavelmente a gente vai ter tanto turnover quanto horas de treinamento para o cara começar a produzir, né? Legal, como variável. Modelo trabalhista brasileiro, a gente identificou que pode ser uma variável que Protege o funcionário. protege ou não. Mas desce num nível mais concreto, assim, o que a gente falaria sobre a lógica trabalhista? A gente colocou nesse sentido, só colocou do lado de lá. Que lá o contrato de trabalho é mais em função de uma entrega ou de uma... Existe o processo de meritocracia, coisas que medem seu desempenho. Sim, porque você CLT fez, você garante ganha, que... não fez, não ganha. Fez Então, mais, chega a ganha CLT mais. garantir que você vai ganhar o salário. Sim, se você entregou ou não. Lá não, cara, é contrato. Você tem 2 anos de estabilidade, mas desde que você faça isso. Ele sabe o que tem que fazer, ele foi contratado para ter ele tem um job description, entendeu? Sabe o que ele vai ter que entregar. Ao contrário daqui, na CLT não tem job description. Não tem. Você entra lá no cargo e se muda de cargo e... Te muda de lugar, você vê. Mas até pode ser uma coisa sobre presença ou não de meta, né? O funcionário que tem meta, o funcionário que não tem meta. Porque dado que a lei você muda, Exato. a meritocracia você muda, né? Você desce pra meta, desce pra... Sim, mas aí a questão do modelo trabalhista é que existe na cabeça da maioria dos empresários que ou o funcionário que não está performando, quando ele é demitido, via de regra, ele processa a empresa. Então tem e via de regra, ganha. Isso. Então tem um modelo trabalhista
que a gente acha que corrobora com um pouco mais com esse comportamento do que o americano. Então tem uma hipótese boa que a pessoa que não está produzindo, a gente fica postergando demissão, né? Exato. Pô, não vou demitir esse cara e vai me processar, vou demitir esse cara e vai me processar. E eu fico com um cara ruim dentro de casa, ou não produzindo, dado que eu já percebi que não vai rolar com ele, né? Então seria Pode ser. uma derivada Pode ser. da questão trabalhista. E isso aí, tipo, é uma... E a gente, tipo... E daí no contrato outro também não pode subir o custo fixo, né? Basicamente Sim. ele fica lá Ele fica fazendo a gente andar com E tu também não investe no cara porque tu já... Porque também- Puta, concluiu que não vai e nesse investir. caso, Ótimo. tipo, vai, sei lá, você tem um cenário de... Sei lá, no Brasil você tem um mercado de trabalho talvez mais informal que no americano. No americano você tem grandes empresas que têm compliance. Em muitos casos, não sei, também é uma hipótese, né? Grandes empresas que têm compliance demoram mais tempo para demitir funcionários. Tem um processo muito maior, tipo, do que teria numa empresa informal. Mas posso pôr uma hipótese alternativa? Sim, Isso sim, é sim, sempre pra- bom a gente pensar que é Tipo, eu não sei o se que é. causa o quê? Lembra que eu falei do clima organizacional que causa? Pô, se o Buda vai fazer uma venda, cara, proposta, venda, tá com o pau, a gente vai pagar. Agora se eu falo, não, você tem que registrar aqui no SharePoint, clicar nesses 10 botões, sobe o arquivo, tal, não sei o que, registra a precificação. Ele demora 1 hora para registrar uma proposta. Ele vai ser menos produtivo, não vai? Mas eu tô cheio de compliance. Então. Exato. Então o lance é por isso que é interessante descer no concreto, porque o processo ele pode ter uma correlação inversa, né, com a produtividade, dependendo do que se quer. Total, é verdade. A falta Pode também. ser A mais. questão é sempre ter métrica sobre a produtividade, né? Esse é o ponto. Pô, eu tô enxergando porque eu posso não estar enxergando, né? Que mais que... A gente colocou a informalidade das relações como uma variável atitudinal. Ela quis colocar assim, eu falei que era paquera mesmo. Foi um bom jeito de você. Informalidade. Calcula quantas pessoas deixam de trabalhar por paquera nas empresas. É um monte, gente. Só não é mais da demora pra plugar e projetar, que sempre Nossa. é 10 minutos numa reunião de meia hora. Nossa, é verdade. Só não é mais do que Tempo isso. médio pra projetar um PowerPoint na tela. Não, mas é boa. Eu não sei se dá pra mensurar isso. Deixa de ser um lugar, né? Unidade de adaptador do Mac. Quantos adaptador de Mac tem funcionário na empresa? Cada 100. O lance é a capacidade de ser testável, essa hipótese, né? Vai nos Dá pra WhatsApp, mensurar. nas redes sociais também. Aquela questão As que é proibidas. todo mundo, Acho que uma coisa que a gente vai falar nas próximas aulas, mas que vai talvez fique mais claro para vocês lá na frente, é assim, tenta imaginar que todas essas variáveis que a gente está considerando aqui, elas têm que virar uma célula de Excel no database. Então, tipo, o que a gente colocaria lá? E entendeu? pra esses Tipo, três Com certa periodicidade. pros 3 países, no nosso Exatamente. caso, né? Porque a gente tá medindo os 3. Então, grandes conceitos são interessantes, mas se eles não conseguirem descer para o nível de uma célula, de uma coluna, ela não vai funcionar de maneira nenhuma. Entendeu? Essa que é a questão. Que mais? Teve a variável cultural, variável saúde, que foi atitudinal, a gente colocou. Saúde, família, quantas vezes ele fica fora por questões familiares ou porque ficou doente, como uma variável comportamental. O cultural aqui era um sentimento de que nos Estados Unidos tem mais igualdade no sentido de que todos podem calcar as mesmas chances. E no Brasil tem um estigma de quem pode crescer ou não, né? Então, por hipótese, os mais humildes talvez se dediquem menos. Né? Infraestrutura, então acesso à tecnologia, à internet, Funcionamento da sistemas. rede, computador. Ótimo. E, por último, salário incompatível com o custo de vida. A gente, né, temos os índices de inflação do lá, os salários brasileiros são incompatíveis com o custo de vida, isso faz com que o cara fique menos com tesão lá e... Porque ele tem que morar com alguém, ou com a mãe dele, ou com uma esposa, e que se ele perder o emprego tudo bem, porque ele já está morando lá mesmo, enfim, tudo. As pessoas trabalham mais longe, né, entram nas cidades, vão para áreas periféricas, demoram mais tempo. Eu gosto bastante de tudo que vocês falaram do ponto da tecnologia, porque assim, quando se fala de produtividade no geral, tem alguns grandes pontos conceituais desse, conceitualmente, tecnologia. Mas quando você desce no concreto, cara, tem velocidade da internet, quantas vezes cai, quantas vezes a rede não sei o quê, sabe?
Quantos softwares você usa uma equação para O funcionamento de você consegue dar uma análise. E posso questionar esse negócio Não, das por exemplo, os pessoas monitores, por exemplo, é uma questão de... não se dedicarem Pô, dentro... você olha a base aqui e o PowerPoint aqui, cara. Você Sim. A gente vai colocar medo em todo mundo. Essa coisa da pessoa ser mais dedicar. Peraí, pessoal. Desculpa. Tipo, é muito Eu queria botar difícil. uma questão que é do tipo, essa coisa da pessoa não se dedicar por ela ser mais humilde, não conseguir o mesmo nicho de outras pessoas, acho que não sei se aplica, porque Não dá pra você tem um tabular, nicho, é dificinho, né? né? Cada um dentro do seu O que eu nicho. enxergo O sobre contrário é esse válido. tipo de métrica, É, o contrário é válido. A Ambev tem a cultura de Então, por isso que a cultural gente acho mais que- pobre e dá pra ele um osso maior que ele pode roer. Dá uma tarefa de diretor com gerente, se esse moleque jovem com menos grana no bolso, que esse cara vai... Exato. Só que me parece mais uma métrica de associação do que de Exato. causalidade. Exato. Porra, gente humilde tá produzindo menos. Mas é por ser humilde que Não, tá produzindo menos? é. Então, se for menos humilde, vai produzir mais? Não. É alguma coisa que está associada a isso, mas que não é a causa. Né? Exato. Então, Acho pelo Que contrário. é a as formação pessoas- técnica. Não, é, não, quando a gente não, conclui que tem que fazer gestão sobre isso. Então, aqui que eu vou pegar só pessoas Só mais que já humildes, é, e aí a é. gente cai numa correlação possivelmente Ou não vou pegar escura. pessoas humildes porque elas não são É, eu vou produtivas, copiar o não vou modelo pegar da pessoas humildes, Ambev, tipo, mas o não- modelo da Ambev tem a ver com super meritocracia que mexe com a motivação das pessoas, Sim, etc. fora E por o- acaso isso está associado a, cara, pega jovem humilde e bota um osso maior que ele pode roer. Tá dentro de um puta contexto de meritocracia que gera motivação gera resultado. Né? Então essa é a lógica de causalidade. Então esse ponto seu é bom. Senão a gente se engana que a associação é causalidade, que é aquele primeiro slide lá. Que mais? É, e o próprio, tipo, a própria métrica do... Essa métrica que vocês falaram, tipo, as relações informais, né? Tipo, o paquera. É, que eu acho que é, sim, um negócio que é interessante de medir, tipo, sei lá, eu acho que é uma visão que pode ser interessante, até porque eu imagino que aconteça no mundo inteiro no ambiente de trabalho. É, mas é uma curiosidade, tipo, sei lá, como que a gente poderia medir um negócio desse? Como o No brasileiro trabalho, lida de algum com jeito? isso, diferente de como o americano lida com isso. O cara sai da Não tem empresa... como, eu não consigo imaginar, a não ser, tipo... pior concretiza, ainda, pior ainda. Como transformar isso num número? O consultor acaba confundindo uma conversa que é sobre o cara conversa com as pessoas do Toma muito trabalho. café, e achar que vou tomar muito café, tá? Trabalho. Exato. Entendeu? Então tem isso e tem o lance do quanto que é acionável, né? Porque como a gente está não numa lógica só de estatística para relatoria, mas para algo acionável, as hipóteses elas serão tão melhores quando forem acionáveis. Quer saber que Nem pode- precisa fazer sobre a paquera. Sabe- O cara não faz porra nenhuma. Quer saber que pode trazer essa visão? Tem um blog de dados do OkCupid, que é tipo um Tinder, mas tem um blog de dados deles. E eles vivem trazendo umas visões interessantes dessas. Eles poderiam fazer país a país, qual que é o número de mensagens trocadas em horário É que o comercial. OkCupid E aí seria exatamente um isso. legal, tipo, é o mestre de visão. O OkCupid é Mete no exatamente Tinder e faz isso. comercial. Tem muito mais variáveis para você colocar do que um Tinder. Exatamente. Você coloca Ah, não, qualquer coisa, você absurdo. coloca nível de religiosidade da pessoa. Quantas ela vai pra igreja durante X tempo. total. Então você dá um Nossa, match, não, teoricamente, certíssimo. OkCupid, o blog de dados deles é muito legal. É que as variáveis que eles abrem. OkCupid chama, é tipo não é um Tinder, na verdade eles são pré-Tinder, eles são da mesma empresa hoje em dia, se não me engano. E aí é um site de dating, assim, que é tipo, puta, um perfil mega Não, você preciso demora de tipo dados. 6 horas pra fazer E aí o os caras cadastro. tiveram uma visão de dados, exato. tipo, pessoas com foto, com chapéu, se são homens, geram mais matches, se elas forem hétero e forem homens, entre mulheres asiáticas, e tipo, é um bagulho assim, então, uou! É muito louco o seu pós que lança, velho. É um trampo. Ok.